leitura no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura dos últimos dois versos, 40 e 41, está um pouquinho ardido, 40 e 41, e depois nós vamos para o capítulo 16. Eu quero começar lendo aqui, para ganharmos um tempo. Atos 15, começando pelo verso 40. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Capítulo 16, verso 8. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte, chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia, e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. Certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro, com suas adivinhações. Ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Diga amém. Glória a Deus. Esta é a segunda viagem missionária de Paulo. E nessa segunda viagem dele à Macedônia, foi a primeira entrada de Paulo na Europa, aonde ele esteve fazendo a divulgação do Evangelho. Enquanto Paulo estava na região de Troade, a noroeste da Ásia, ele não tinha a intenção de ir para essa região. Ele tinha a intenção de ir junto com Silas para um outro local, mas o Espírito Santo o impediu de ir para aquela região. E o texto bíblico não diz por que Paulo foi impedido pelo Senhor de ir para aquela região que estava no coração dele. Mas naquela noite, ele teve uma visão, e a visão foi que um homem chamava na Macedônia, pedido de ajuda: por favor, vem me ajudar. E Paulo entendeu que era para ir lá naquele local. E é isso que ele fez. Ele e Silas, eles foram para lá, chegaram à região de Filipos. E nesta região de Filipos, o evangelho ainda não tinha sido pregado. Ninguém ali recebera ainda a palavra. Não tinha sido anunciado.
Essa região de Filipe, que mais tarde se estabeleceu uma igreja ali, ela era uma região que pertencia, por dominação, ao Império Romano, mas que estava anexada à região, àquela época, da Grécia. Mas como Roma tinha dominado, então toda a cultura romana, ela se fazia prevalecer, e a ordem de Roma ou cumpria, ou então morria. Alguns judeus já tinham sido expulsos de Roma pela perseguição, e alguns se espalharam pelas regiões, enquanto os discípulos, os 11, ainda estavam concentrados em algumas situações e regiões. Paulo é chamado por todos os teólogos como o apóstolo dos gentios, porque ele não foi pregar para os judeus apenas, ele foi pregar para os gentios, para aqueles também que não eram de sangue judaico. Quando Paulo chega na região de Filipos, acontece um fato aqui, aliás, acontece dois fatos que merecem nossas considerações, porque não podia ter sinagoga em Filipos. Sinagoga é coisa de judeu. Então, era costume naquela época, nessas regiões, que as margens de rios, margens de lagos, distante das regiões centrais, fossem construídos alguns lugares específicos, onde o governo não olhava para isso, e era chamado local de oração. Não era a sinagoga, porque as sinagogas, elas tinham um prédio no formato que a gente conhece, de paredes e teto. Nesse caso não. O verso 13 do capítulo 16 diz que quando Paulo chegou nessa cidade, ele não chegou no sábado, mas Paulo sabe que o sábado é o dia do Shabá, é o dia do Senhor, na cultura, na tradição. E aí o verso 13 diz assim, que quando ele chega lá, no primeiro dia que coincidiu de ter um sábado, eles saíram da cidade e foram à margem do rio, aonde esperava se encontrar um lugar de oração. Aí o texto diz que eles se sentaram e começaram a conversar com algumas mulheres que estavam reunidas ali. Esse lugar, ele se chama Procechá. Esse lugar é um daqueles locais que só serve para oração. Então, aonde as pessoas tinham a opressão de não poderem ter os seus momentos de adoração, era para lá que os judeus se davam a caminhar. Alguns eram construídos entre bosques, arvoredos, aonde as pessoas ali dentro, ainda da questão de lavar as suas vestes, purificar, Paulo sabia, ele tinha conhecimento que também ali em Filipos tinham pessoas que guardavam o sábado e que temiam a Deus, mas ainda não tinham conhecido a Jesus. E Paulo vai para esta cidade, não se esqueça, direcionado pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, para que ele pudesse pregar lá. Ele possivelmente buscou, junto a alguns gentios, junto a alguns judeus, aonde era o lugar. Esse lugar, que era fora do arraial central, que era um local descoberto, muitas vezes ele era como um anfiteatro, sem teto, aonde as pessoas ali faziam as suas orações, porque Roma não permitia que se adorasse a outro Deus, a não ser os deuses de Roma. E Paulo deve ter, com certeza, indagado dos judeus, das pessoas, onde é o local de oração. E o verso 13 diz que, num dia de sábado, que era um dia
comum para se buscar o Senhor dentro da lei mosaica, o dia de consagrar-se, era o dia de descanso. Para onde Paulo vai? O texto diz que ele vai orar. Lembre-se que não tem sinagoga, lembre-se que não tem templo, e ele sabe que tem um local aonde alguns judeus que estão longe de Jerusalém se dão a orar, porque em algumas regiões esse local era comum. E eles saíram em busca disso para orar. E quando Paulo chega junto com Silas, eles encontram lá quem? Encontram as mulheres. Fica claro pelo texto que os homens não eram muito praticantes de buscar ao Senhor, porque eram mais as mulheres que oravam e que buscavam ali em Filipos. Quando Paulo está nesse local e ele percebe que é um ambiente de fato qual ele estava procurando de oração, o texto diz que ele começa a puxar conversa nesse ambiente com as mulheres que estão ali, e uma delas é temente a Deus, mas nunca ouviu falar de Jesus, e o nome dela é Lídia. E sem o uso de um microfone, de um megafone ou de qualquer coisa, Paulo começa a conversar e pregar, e Lídia presta atenção e recebe a palavra no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor encontrou no coração de Lídia liberdade, e Lídia se converte ao Senhor Jesus Cristo, e ela fica tão feliz por ter recebido Jesus, lembrando que ninguém ali conhecia Jesus. Paulo vai como missionário. Paulo e Silas estão em viagem missionária, e eles vão para lá para pregar Jesus. Eles não sabem com quem, eles não têm uma direção de qual casa eles devem estar, mas eles têm uma direção do Espírito que era para ir para lá. E mais do que ter também a direção, Paulo tem um propósito, é o propósito de pregar. Só que, diferente de outros locais, ele não tem ali um terreno, um espaço específico como Aerópago, que a gente vai ver posteriormente. Mas ele tem ali um ambiente que é o que tem. É ali o local de oração, e de fato, ele foi para orar. Ele não chegou no sábado, a Bíblia não diz quando que ele chegou, mas a Bíblia diz que chegando o sábado, isso é coisa de crente, né? Do costume antigo. Para onde ele vai? Para o local de oração. E é nesse local de oração, sem pompas, sem conforto, que tem um grupo de mulheres que estão ali orando, que são tementes a Deus, mas não conhecem Jesus. E Paulo prega Jesus para ela. E entre esta situação, o que se destaca aqui é Lídia. E ela recebe Jesus, Paulo batiza ela, a família de Lídia se converte, e Lídia está tão cheia da alegria do Senhor, que ela faz um convite para Paulo: se vocês acreditam que eu creio no Senhor, então fiquem em casa. Paulo ficou um pouco constrangido, mas Lídia insistiu tanto, porque o evangelho entrou na vida da irmã Lídia, que ele e Silas, então, aceitaram para ficar naquele local. Agora, tem uma coisa que tem me intrigado nesse texto, que o Espírito, só ele pode fazer coisas assim. Esse local chamado Procechá é um local de oração, é um local de adoração, é um local onde as pessoas vão e só vão até ali, na grande maioria judeus, porque eles são pessoas que não podem confessar a fé em Yahvé nas cidades, porque Roma não quer.
Mas o texto diz que nesse ambiente, aonde se tem oração, aonde se tem pregação, vai também uma moça endemoniada. A pergunta é: o que Satanás tem a ver com o ambiente de oração? O que Satanás tem que frequentar ambiente de adoração, se não é para ele? Sabe que esse texto está latejando no meu coração, porque eu fiquei imaginando, porque aparentemente, parece que o que aquela moça falou, e ela não falou mentira, ela fez uma declaração verdadeira, mas é semelhante ao que Satanás também falou lá no Éden. É interessante porque se é um ambiente de adoração, se é um ambiente de oração, o que os demônios estão fazendo ali? Então, fica claro que apesar de ser um ambiente de oração, apesar de ser um ambiente de adoração, naquele dia, e não foi só esse dia, aparece essa moça que é uma escrava de uma família, e ela é endemoniada. Sobre ela tem uns demônios que fazem espírito de adivinhação, e os seus senhores, os proprietários dela, eles tinham lucro com as revelações que ela fazia. Na verdade, Satanás possuía a vida daquela moça, e as pessoas procuravam aquela moça, e havia manifestações nela, manifestações espirituais, não do Espírito Santo, mas do diabo, e ela falava coisas da vida das pessoas, e ela fazia previsões para a vida das pessoas, mas não era de Deus, era do diabo. E é dentro desse ambiente que essa menina, que era uma escrava de Satanás, que ela vai e ela faz uma declaração. Eu fico pensando, irmãos, como Satanás é audacioso, como ele é de querer tripudiar, né? Como é que ele vai num ambiente sabendo que ali as pessoas não têm comunhão com ele, mas ela, segundo a história bíblica, ela lia a sorte das pessoas, e naquele dia o texto diz que ela apareceu, não nesse dia de Lídia, mas um dia de sábado, porque Paulo não ficou ali apenas uns 2 ou 3 dias, ou uma semana, a Bíblia não diz quanto tempo, mas a Bíblia deixa claro no texto que Paulo passou a frequentar aquele ambiente, o ambiente onde, dia de sábado, ia lá, pregava, ganhou almas para Jesus, ganhou a família de Lídia para Jesus. Lucas, que é o autor do livro de Atos, você vai perceber que num determinado momento ele fala, então nós, falando na primeira pessoa do plural, porque Lucas acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias, e na saída de Jerusalém, para ir para as regiões onde estava tendo um conflito por causa de circuncidar, não circuncidar, eles vão para uma dessas cidades, e lá tem um moço chamado Silas, que algumas vezes você vai ver Silvano, que é o mesmo, Silas é Silvano. Tinha acontecido um desalinhamento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos tinha abandonado a primeira viagem missionária, e Paulo não deixou passar isso batido. Isso ficou no coração, a ponto que Barnabé e Paulo interromperam a caminhada juntos com missionários, e daí para frente, Paulo tem Silas, ele chama Silas,
que vai acompanhá-lo nesta viagem missionária e em algumas outras. E chegando nesse local, já por alguns sábados, essa mesma moça, ela vai. Ela sempre vai. E nesses sábados, os demônios que usavam ela, na primeira vez que falou, o texto diz que, vamos repetir aqui, lá no verso de número 17. Ela seguia a Paulo e a nós, então Lucas está dizendo, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias. Que dias? Vários sábados, vários momentos de oração. Não foi possivelmente só dia de sábado, mas sendo sábado um dia específico, também ela foi nos sábados e outros dias. O texto diz, ela continuou por vários dias com esta frase: gente, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Veja bem o que o texto está nos dizendo, como essa ação do diabo é uma coisa muito astuciosa, né? Porque alguém poderia dizer assim, deixa falar, é verdade. Mas só que Paulo teve o discernimento, quando aquela moça começou a falar essas coisas, que o diabo, ele estava querendo fazer com que o nome daquela moça, ou os demônios que agiam nela, tivessem credibilidade, quando ela fazia uma afirmação. Então aquela moça que lia a sorte dos outros, que jogava as cartas, fazia as previsões possivelmente, a Bíblia não diz aqui como, mas ela lia a sorte, e isso dava lucro para os seus donos. Ela faz uma declaração, na verdade não é ela, né? São os demônios que usam ela, e diz assim: gente, esses homens, eles realmente, olha bem o que Satanás fala, ele diz assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo. O diabo não está mentindo aqui, ele não está dizendo uma aberração. O que ele está fazendo é pegar esta situação para fazer com que esta declaração dela de verdade trouxesse mais referência para ela como profetisa do diabo. Então ela fala um dia, fala dois, e o texto então diz que passado alguns dias, Paulo tem aquilo como sendo algo que está incomodando, ele tem discernimento, e ele, da última vez que essa moça falou isso, ele vira-se para trás e diz assim: em nome de Jesus, espírito demoníaco, sai dela. E aí a Bíblia diz que imediatamente os demônios que estavam na vida daquela moça, eles saem dela. E depois vai acontecer que os seus senhores ficam bravos com Paulo e Silas, por ter expulsado o demônio da vida daquela moça. Eles são levados ao pretório, e aqueles senhores acusam Paulo e Silas de terem feito insuflar a terra de Filipe, pregando coisas arbitrárias, coisas diferentes. Na continuação vai dizer que os homens pegaram Paulo e Silas, despem eles e surram eles em público, colocam eles na cadeia, e perto da meia-noite, com as costas machucadas, sangrando, eles estão cantando e dando louvores a Deus. E aí um terremoto balança a cadeia de noite, o carcereiro acha que todo mundo fugiu, os grilhões se abrem, você conhece a história, e aí então esses homens não fogem. Quando o carcereiro pega a espada e vai suicidar, Paulo grita: não faça isso, porque estamos todos nós aqui. Agora que coisa, esse é só o final desse tempo aqui, desse fato que aconteceu. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos, nesse texto, que eu tenho sido incomodado com isso? Primeiro é que Paulo entende
que o nome de Deus e o Evangelho, eles não necessitam ser promovidos pelo diabo. Quando ele expulsa o demônio da vida daquela moça, há um discernimento. Paulo disse, não, o diabo não vai reinar aqui não. Deus não vai ficar precisando de demônio para dizer que ele é o Salvador. Então, quando ele repreende esse discernimento de Paulo, ele está deixando claro que nem Deus e nem o Evangelho precisam de demônios para propagar o nome do Senhor. Até aí tudo bem. Agora, Paulo e Silas não eram apóstolos? Sim ou não? Sim ou não? Paulo e Silas eram apóstolos. Está aí na Bíblia. Eles eram apóstolos. Mas o diabo não chama eles de apóstolos. Não chama. Se o Evangelho de Jesus não tinha sido pregado em Filipos, como que aquela menina sabia que Paulo e Silas eram servos do Altíssimo? Quem me responde? Como que o Evangelho, que não tinha chego ali ainda, ninguém conhecia a história de Paulo e Silas serem apóstolos? Por que o diabo não usa a boca daquela moça e fala assim, esses homens, apóstolos do Deus Altíssimo, estão pregando o Evangelho que salva? Mas o diabo não fala isso. O diabo diz, os servos, eles são servos. A pergunta é, como é que Satanás, que não conhece, naquele ambiente, usando a menina, que ele nem sabia que Paulo ia para lá, e nem sabia que Silas ia para lá, então ele não conhecia esse propósito de Paulo e Silas ir para lá. Mas quando Paulo e Silas vão para lá, os demônios que atuam na vida dessa moça, eles cirandam pela terra, outras castas, e conhecem os atos. Os demônios não são oniscientes, nem onipotentes, e nem onipresentes. Mas o texto deixa claro que os demônios nos conhecem. E para Paulo e para Silas, aquele elogio não mexeu com eles. Mas o que Deus tem tratado conosco, quer falar conosco essa noite, como é que aquela menina, que nunca tinha visto Paulo e Silas, ela possessa, ela declara, eles são servos do Altíssimo. A resposta é uma só, meu irmão. O mundo espiritual nos observa. O mundo espiritual nos conhece. Satanás sabe e distingue servos de religiosos. Porque os demônios aqui não mentem. Aqui eles fazem uma declaração de verdade. Eles estão dizendo, esses dois homens são servos. E se você olhar no capítulo 15, verso 32, Silas, ele tem também o dom de profecia. Verso 32 de capítulo 15, Silas é descrito por Lucas como profeta. Então Judas e Silas, não aquele Judas, mas outro Judas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Mas a moça endemoniada, ela não chama Silas e Paulo de profeta e nem de apóstolo. Ela diz para as pessoas que estão ali em volta, ela faz uma declaração de verdade. Ela diz, esses homens são servos do Altíssimo. O que ela está dizendo é que ela conhecia, os demônios conheciam
Paulo e conheciam Silas. Então qual é o motivo dos demônios dizerem que Paulo e Silas são servos? Se a gente parar para pensar, quando a gente entende o que essa declaração significa, doulos, que significa no grego escravo, ele quer dizer, doulos quer dizer que um servo, ou seja, escravo, ele não tem vontade própria, ele não age como ele quer. O doulos, ou os doulos, ou o escravo, ou o servo, ele tem como base, estilo de vida, e não é porque, no caso, o escravo mesmo, de posse de um senhor, ele não tem vontade. E para o grego, não existe liberdade, não existe nada mais precioso, valioso do que alguém ser livre. Então para o grego, o doulos é o mais baixo nível de alguém dentro de uma sociedade. Para os gregos, não é a pessoa ser pobre. Para os gregos, não é a pessoa morar numa casa simples. Para os gregos, doulos, que significa escravo, é o mais baixo dos níveis que um ser humano pode viver. Porque o escravo não tem vontade. A única coisa que o escravo faz, o servo faz, é atender os desejos do seu senhor. O servo, ele não faz da vida o que ele quer. O servo não pode tomar decisões que dá na sua cabeça. O servo não pode resolver, tomar uma atitude que contraria o seu senhor. Agora veja o que aquela moça fala sobre Paulo e sobre Silas. Ela diz assim: esses dois são servos. Ela está dizendo, o diabo está dizendo, esses dois, de verdade, andam na vontade de Deus. O diabo não está mentindo aqui. Ele está dizendo, eu conheço. Ele não disse, esses dois são apóstolos, são profetas. Ele não disse. Ele disse uma marca interessante. Os demônios declararam, Paulo e Silas são escravos do Senhor. Ele está dizendo, esses dois homens, eles literalmente não agem por eles. Porque o diabo faz uma confissão. Ele diz, esses dois servos, de fato pregam o evangelho de salvação, porque são eles, servos do Altíssimo. Ele está dizendo, numa linguagem que as pessoas de Filipos entendiam, esses dois homens, eles só vivem para Deus. Eles se submetem a Deus. E você vai perceber que numa outra situação, quando alguns falsos discípulos tentam expulsar o demônio de um rapaz, os demônios não saem daquele moço e ainda falam assim para aquele moço: Paulo eu conheço e Jesus eu sei quem é, e vós quem sois? E o texto, a história bíblica, que não é essa, diz que os demônios partiram para cima daquele moço, daqueles moços, rasgaram as suas roupas e os constrangeram e os humilharam ali. Sabe, irmãos, parece no primeiro momento uma leitura simples, mas não é não. Não é não. Os demônios sabem muito bem quem é religioso e quem é servo. Os demônios sabem quem vive de título, quem vive de aparência e quem vive de status. Mas eles também sabem quem é servo. E eles fazem aqui uma declaração muito séria. Porque eles estão dizendo, esses dois homens, eles andam, eles vivem, eles não estão brincando. Só que o diabo tenta pegar o proveito naquela declaração para fazer com que aquilo que aquela moça fazia pudesse dar mais credibilidade, porque ela está falando uma verdade.
Só que aí o discernimento do espírito de Paulo diz: sai dela, porque sabia qual era a intenção. Mas o que o texto nos traz aqui para pensar é o que significa o que o diabo está dizendo. O diabo está dizendo sobre Paulo e sobre Silas que eles são de verdade. Ele sabe que para Paulo, falar que Paulo é apóstolo, falar que Silas é profeta, isso não faz diferença. Mas o diabo reconhece na vida de Paulo e na vida de Silas a vida de servo. Não um servo que frequenta um ambiente religioso. Porque o que também me chama a atenção é que naquele ambiente de oração e de adoração tinha gente religiosa. E em nenhum deles, ou sobre nenhum deles, o diabo ousou dizer o que disse de Paulo e de Silas. Mas de Paulo e Silas, o diabo declara: esses dois são servos do Deus Altíssimo. E doulos no grego, que significa escravo, que significa então servo, é aquele que não anda, não faz, não se move, a não ser para fazer a vontade do seu Senhor. O que o diabo está dizendo na boca daquela menina é: esses dois de fato são servos. Esses dois são marcados. Eles não têm desvio de conduta. Eles agem e são servos. E para as pessoas que estão ouvindo aquilo, para nós hoje pode parecer um pouco diferente. Mas para os gregos que escutam aquilo tem um peso. Quem escuta o que aquela moça está dizendo, está declarando: o Deus deles, de fato, é o Senhor da vida deles. O diabo confessa. Você se lembra de Jó? No livro de Jó, quando Satanás aparece durante o momento em que os santos vão adorar o Senhor, em que o Senhor Deus fala assim: tens visto o meu servo Jó. Irmão, servo é diferente de frequentador. Servo é diferente de ativista. Servo, escute bem, servo é diferente de membro de igreja. Membro de igreja. Servo é diferente de quem tem um cartão de membro. Servo é diferente de quem tem um cargo na igreja. Servo é diferente de alguém que tem um título. O melhor título que nós podemos ter na nossa vida é o título que de verdade é isso que importa, é sermos chamados por Deus de servos. É o céu olhar para nós e dizer: servo, serva, serva, servo. Esse é o título que a gente deve desejar. O melhor título que a gente deve buscar não é um título de pastor, não é um título de presbítero, não é um título de músico, não é um cargo na igreja de diácono, não é ser líder de um departamento, não é exercer alguma ação dentro de uma estrutura religiosa. O título que todos nós deveríamos de desejar e pagar todo o preço que preciso for, é o título de ser chamado de servo. É o diabo dizer: eu não posso com esse rapaz, eu não posso com essa moça, eu tento tudo, mas eu não consigo. Por quê? Porque ele é serva, porque ele é servo. É como se o diabo dissesse: eu já coloquei tentações, eu já coloquei sofismas na cabeça, eu já coloquei várias situações para causar algum tipo de coisa, mas não adianta. O título não mexe com ele, o título não mexe com ela. Queridos, eu estava lendo esse texto ontem e hoje. Meu irmão, o diabo não tem medo de quem ora em voz alta. O diabo não tem medo de quem tem uma Bíblia com letra extra gigante. O diabo não respeita quem toca, quem mexe em alguma coisa. O diabo não tem nenhum tipo de receio com quem trabalha numa diaconia de uma igreja. Mas o que mexe com o inferno é ele encontrar uma serva e um servo de Deus.
Isso mexe com o inferno. Porque o servo não faz o que quer. Ele não toma decisões dizendo assim: hoje eu vou, amanhã eu não vou. O servo não pode resolver assim: eu vou hoje viajar e amanhã eu volto. Não, o servo não. O servo, a vontade dele é fazer a vontade do seu Senhor. O servo, ele anda, ele se move, ele faz para fazer a vontade do seu Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você sabe quem é Paulo? Paulo é filho de um empresário. O pai de Paulo é um fabricante de tendas, lá na cidade de Tarso. Paulo tinha uma carreira, possivelmente, rabínica, no sinédrio e na vida financeira. Quando Paulo se converte na estrada de Damasco, não é imediatamente que Ananias ora por ele e dali para frente ele, acontece. Não, querido. No primeiro momento, quando Paulo se converte, Ananias ora por ele, ele volta a enxergar. Há um receio com Paulo, porque ele é matador de cristão. Quando não é convertido, ele é perseguidor. E os irmãos de Jerusalém olharam para Paulo e disseram: não, tem alguma coisa errada aí nesse cara não. O próprio Ananias, quando o Espírito Santo fala com ele: vá à rua direita e ore por um homem chamado Saulo de Tarso, Ananias, ele dá uma refugada e fala assim: Senhor, muito tenho ouvido sobre esse homem, que ele tem levado muitos às prisões e matado a muitos. E o Senhor fala assim: mas vá, ore por ele, porque eu tenho esse como um vaso, e ele sofrerá os agrilhões e saberá o que é ter se levantado contra Deus vivo. E no ministério de Paulo, aqui tem uma das coisas que a gente já vê. Em Filipos, porque ele expulsou o demônio daquela moça, ele e Silas tomaram chicotadas. Não podia passar de 40 chibatadas. A lei dizia que não podia passar de 40 chibatadas. Mas tanto Jesus como os discípulos que foram surrados, muitos deles levavam 39, para não dizer que levava 40. O que aconteceu com Paulo e Silas aqui foi chicote, porque expulsou demônio. Agora veja como o diabo é. Ele não mexe. Ele não diz assim, esses apóstolos: Silas é profeta, hein? Silas canta muito. Ei, Paulo é um pregador de mão cheia. O diabo não fala: ei, Silas tem um nível de revelação, de profundidade. Não, o diabo não fala isso. O diabo diz: esses dois homens são servos. Quando a gente olha para isso, irmãos, e a gente vê que servo, ele tem toda a sua vontade voltada para atender os desejos do seu Senhor, Satanás está dizendo assim: Paulo e Silas vivem para servir a Deus. Eles são de verdade. Eles têm a mente e o corpo para servir ao Senhor. E eu estava pensando nesse texto, quando o Espírito me permitiu, que os demônios nos observam. E uma pergunta que eu anotei e fiz para mim mesmo, eu quero compartilhá-la com você essa noite. Os demônios nos observam. E como eles nos identificam? Como será que os demônios nos identificam hoje? O que será que os demônios pensam de nós? Será que os demônios dizem assim: Kleber, servo do Deus Altíssimo? Ou eles podem dizer: ele pastoreia uma igreja. Mudou, irmãos. Mudou. O título de pastor é inferior ao título de servo. Se ele dissesse Kleber, o que toca a bateria, é o baterista da igreja. Se ele dissesse Kleber, o líder da transmissão, isso não fazia diferença nenhuma. Mas se o diabo dissesse assim: fulano, ele é servo. Sabe que peso isso tem no mundo espiritual, irmão?
A igreja consegue entender o peso que isso tem no mundo espiritual? Os irmãos entendem que vir na ceia não é simplesmente o tudo, o máximo. Porque o servo, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. O servo não age, eu pensei, eu tomei essa decisão. Não. Quem é servo, ainda que doa, como que o senhor prova isso? Aqui, foram chicoteados, foram surrados, mas não negaram a vontade de Deus. O Espírito os mandou a Filipe para apanhar, mas foram. Muitos de nós nem ouvir, quanto mais ir. Muitos de nós nem passar perto de uma reunião de oração, quanto mais procurar num dia de estar na casa de Deus. Isso é só para a gente pensar. Mas os demônios, eles dizem, esses dois são servos. Eu pergunto para você essa noite, os demônios não sabiam que Paulo e Silas eram profetas, que eram apóstolos? Sim ou não? Sabiam. E por que ele chama eles de servos? Porque para os demônios não tem nada mais irritante, nada mais sério, nada mais comprometido, nada mais que cause para eles raiva, ira, do que se deparar com uma serva e um servo de Deus. Não tem nada mais. A minha pergunta é: a ceia pode transformar alguém em servo? Ei, me ajuda a pregar essa noite? A ceia pode transformar alguém em servo? Não, não pode. Santa Ceia significa participar da vida de Cristo. Ceia não transforma ninguém em servo. Santa Ceia também não significa alguém que está vivendo segundo os padrões. Isso é muito pesado. Sabe o que significa ceia? Ceia é andar e viver através do novo e vivo caminho. Imagine Lúcifer dizer assim. Pense no seu nome agora. Pense você numa reunião, numa viagem que você está fazendo, na cidade, no trabalho, na sua escola, na academia, aonde você estiver. Pense você falando alguma coisa de Deus para alguém e o diabo dizer assim: esse é servo de Deus. O diabo fala isso. Porque ele só fala aquilo que ele vê na vida de Paulo e na vida de Silas aqui. Pastor, ele não é o pai da mentira? É. Tanto é que ele tenta pegar aquela situação para trazer um status para ele de promoção. E Paulo, cheio do Espírito Santo, fala: sai dela agora. E saiu os demônios. Agora eu pergunto a você: que Senhor é esse que Paulo quer ir para a Ásia Menor e o Espírito fala: vai para Macedônia? Para apanhar? Ei, irmão, para apanhar? Para ficar na cadeia? Será que isso é ser servo? Ou será que ser servo é cantar, levantar as mãos e participar da ceia? Será que isso é ser servo? Será que ser servo é eu ter sido batizado nas águas, conhecer os mandamentos, saber o que diz os mandamentos, mas não fazer e fazê-lo segundo o meu entendimento? Não, isso não é ser servo. Porque o servo, ele não tem vontade própria. O servo faz o que o seu senhor se agrada. Aí aperta para nós. Porque para ser servo não tem individualidade. O livro de Êxodo traz uma das palavras do Senhor, dizendo a Moisés, sobre o servo de orelha furada. Durante um tempo, 6 anos, alguém poderia trabalhar como servo, ficar como servo. E durante aquele tempo, diz o texto,
que passados 6 anos, e no 7º, aquele homem tinha que ser liberado da condição de servo. Mas se o servo chegasse para o seu senhor e dissesse assim: eu tenho liberdade, mas eu não quero, eu quero ficar, aí tinha uma coisa que acontecia. O servo podia ter construído família, podia ter filhos, ele recebia a liberdade, mas os filhos e a esposa não faziam parte da liberdade. Na lei era assim. O que fazia o servo? Ele chegava perante o seu senhor e dizia assim: eu não quero ir, eu quero ficar nessa casa, eu quero te servir. Aí o senhor pegava esse homem, levava até a entrada da cidade, nos locais aonde se encontravam os juízes, ou levava diante dos principais, e no umbral, ou de alguma situação de casa, de porta, ele pegava a punção e furava a orelha do servo. Aquilo significava, por vontade própria, ele se tornou servo. Por isso, servo de orelha furada. É aquele que pode fazer da liberdade, é aquele que pode ir para onde quer, mas ele toma uma decisão e fala: eu não quero, eu quero continuar na casa do meu Senhor, eu quero adorar o meu Senhor. O servo de orelha furada é aquele que não ousa mais fazer e viver segundo ele acha. Sabe, irmãos, o padrão bíblico de servo é aquela pessoa que aceita ser moldável e permanecer nas mãos do mestre, que é o oleiro. Este é o servo, segundo a Bíblia. A pergunta é: como o diabo me identifica? Como o diabo me identifica? Irmãos, olha para mim. Você acha normal uma pessoa que toma santa ceia cair endemoniado? Você acha normal? Você acha normal uma pessoa que diz que é parte do corpo de Cristo fazer o que ela acha, viver como ela quer? Você acha normal alguém que se identifica como servo não ter uma vida de oração? Você acha normal alguém que é servo não chorar pelas almas que estão se perdendo aí fora? Você acha normal alguém que se identifica como servo entristecer o Espírito Santo? Não é servo, não. Não são os títulos, nem os cargos que nos identificam no mundo, mas é a nossa condição de servo. E eu quero encerrar aqui com você. Quando os demônios que estão na vida daquela moça dizem: esses homens são servos do Altíssimo, eles estão dizendo: eu não posso com esses dois, eu não impeço, eu não tenho como segurar esses dois. E o que o diabo falou ali, a contraprova veio no mesmo dia. Porque quando eles expulsam os demônios daquela moça, que os patrões ficam sabendo, eles são levados aos guardas de Roma, o pretório. E lá, Paulo, que é cidadão romano, não teve um julgamento justo, não interrogaram Paulo, nem Silas, foram segundo o que os outros disseram e chicotearam eles. Paulo não fez uso, naquele momento, do título de cidadão romano. Mas quando os guardas souberam que Paulo era cidadão romano, eles primeiro mandaram soltar Paulo e Silas no dia seguinte, quando aconteceu aquele terremoto e eles não fugiram e tal. Aí souberam que Paulo era cidadão romano. Aí eles disseram assim: fale para eles, os dois, que nós liberamos ele. Paulo disse assim: negativo. Nos surraram em público, nos bateram, agora querem que a gente saia daqui corrido, que eles venham aqui e eles, os oficiais, eles digam que estão nos liberando, porque foram eles que nos colocaram. Mas Paulo, quando tomou a chicotada, ou antes de tomar, ele não disse assim: não batam em mim, porque eu sou cidadão romano. Por que ele não disse isso? Porque ele estava apanhando, porque ele expulsou demônio. Como é que ele vai se defender de expulsar demônio? Faz sentido? Como é que eu estou fazendo a obra de Deus? E por causa da obra de Deus,
eu vou pagar um preço e eu quero fugir do preço. Então eu não sou servo. Então eu não sou servo. Eu tenho a impressão que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele disse assim: porque não discerne o corpo e o sangue, existem entre vocês muitos fracos e doentes e muitos já que dormem. Talvez fosse essa uma das condições que Paulo estivesse dizendo: gente, a ceia não está servindo para comunhão para alguns de vocês. Porque a ceia não é para humilhar, a ceia não é para constranger, a ceia é comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Cristo, comunhão com seu irmão, comunhão com a igreja. Eu vou repetir: ceia é comunhão com Cristo, comunhão com seu irmão, comunhão com a igreja. Ceia transforma alguém em servo? Não. Uma pessoa que só ceia é servo? Não. Uma pessoa que participa de vez em quando... Irmão, deixa eu dizer para você, servo é simples, a gente não esquece mais. Servo não tem vontade própria. Servo faz aquilo que o seu Senhor assim se alegra. Então o diabo diz: esses dois são servos. E eu fiquei pensando, mas se o diabo sabia que eles eram apóstolos, por que não disse esses dois homens são apóstolos do Senhor Jesus Cristo? Não, ele disse esses homens são servos, porque o título de servo é superior a tudo. O título de servo é superior ao que canta melhor, é superior a pastor, é superior a quem prega mais, é superior a quem trabalha mais, é superior a quem toca mais, é superior em quem ganha mais alma. O título de servo significa aquele que alegra o seu Senhor. Qualquer coisa fora disso não é doulos, é religiosidade. Então, ao tomar ceia, pode ser que nós tenhamos tomando ceia como religiosos, se não somos servos. Porque se servo é fazer a vontade do seu Senhor, que servo sou eu que não estou fazendo a vontade de Deus? Que servo sou eu que pisou no calcanhar, eu reajo? Que servo sou eu que na hora da tentação sai palavrões? Que servo sou eu que quando o diabo manda uma seta, um dardo, eu perco o controle em ambiente público? Que servo sou eu? Que servo sou eu? Que servo sou eu que ninguém me suporta? Que servo sou eu que vivo causando intriga nos ambientes? Que servo do Altíssimo sou eu que não aceito, que não entendo? Que servo sou eu que, se Deus falasse, vai agora e prega o evangelho na Praça Afonso Pena, e eu tenho agora um churrasco? Não, mas Senhor, eu tenho um churrasco, mas o Espírito te mandou para lá. Não, mas eu não vou, eu vou para lá. Que servo sou eu? Porque se eu sou servo, eu não faço o que quero, mas faço a vontade do meu Senhor. O servo não age por si só. Eu queria terminar com você para a gente ceiar. Olhe para mim. A previsão é que o Brasil, até 2032, segundo alguns, vai ultrapassar 60% de uma população que se diz evangélica. Isso é uma previsão de um censo. Agora eu te pergunto: gospel evangélico é servo? Do que adianta eu preencher uma ficha e dizer assim, religião evangélico, mas Jesus não reina na minha vida? Eu não sou servo. Para a sociedade, eu faço parte de um grupo religioso. Eu fico preocupado, porque hoje o que mais a gente encontra são movimentos e movimentos e movimentos e agitos e fatos e etc, etc. Mas servo não. Porque o servo não é maior que o seu Senhor. Nessa noite, querido, servo de Deus, o diabo sabe que ele é servo. Eu fiquei pensando, se os demônios sabem que Paulo e Silas eram apóstolos, por que ele não chamou ele de apóstolos? Por que não chamou Silas de profeta, mas ele disse assim, esses homens são servos? Não existe nada mais precioso para nós. Nada.
não é cargo, não é membro de diretoria, não é membro, não é líder de departamento. Não. Não existe título mais importante que um cristão pode desejar do que ser chamado de servo do Deus vivo. Que a gente entenda isso. E que a gente saia daqui essa noite com esse desejo do coração. De ser reconhecido como servo. Amém? Vamos ficar em pé, os oficiais venham para frente.